Presente na cena cultural de Juiz de Fora, o ator, escritor e roteirista Gueminho Bernardes comemora seus 40 anos de carreira neste ano. Gueminho, quando começou sua vida artística e por que você escolheu seguir por esse caminho? Eu não escolhi, isso é muito interessante, porque eu era professor de ensino religioso na academia e a gente fazia atividades extraclasse. Uma delas era um grupo de teatro que a gente criou lá na academia em 1977, era o Grupo Teatro Academia. E eu nunca tinha pensado, eu era uma pessoa extremamente tímida, ainda sou, mas naquela época eu nunca tinha pensado em fazer teatro. E aí eu comecei a trabalhar no grupo de teatro como eu trabalhava nas outras atividades da atividade de formação religiosa. Eu era seminarista na época. E aí o grupo de teatro foi crescendo e aquilo foi me chamando a atenção, fui me interessando. Eu comecei participando como o cara que carrega as bagagens, o cara que ajuda a segurar um cenário, e aos poucos fui me envolvendo, fui descobrindo aquilo como uma ferramenta muito interessante. E assim eu entrei no teatro. Eu nunca pensei, eu vou fazer teatro, eu vou ser artista, isso nunca foi meu propósito de vida. E na verdade eu acho que até hoje ainda não é exatamente, entendeu? Eu, por exemplo, o Teatro Quintal, eu nunca considerei o Teatro Quintal apenas como um grupo de teatro. Eu acho que o Teatro Quintal é um grupo de comunicação. A gente tem o teatro como uma das ferramentas para a gente desenvolver o que para nós é mais importante, que é provocar reflexões, provocar conscientização, entendeu? Então o teatro para mim é isso, eu não sou um montador de peças, eu não sou uma pessoa que fica montando uma peça atrás da outra, com aquele esmero de cenografia. Não, o mais importante para mim é o conteúdo e essa perspectiva da transformação. Porque no começo de tudo, além da coisa da formação com os adolescentes que a gente trabalhava, a minha vida artística começou em plena ditadura. Então tem um projeto político, um projeto de transformação social, que é a essência do TQ e a minha essência como artista, né? Então, para mim, o teatro e a comédia são ferramentas para a transformação social, para a transformação humana. Para mim, isso tem que ser entendido nesse conjunto. A sua vida e o Teatro de Quintal estão entrelaçados na cena cultural de Juiz de Fora. Conta pra gente como é essa relação. Acho que é mais do que entrelaçado, né? É um amálgama, né? Eu e o Teatro de Quintal somos mais ou menos a mesma coisa. Eu na rua, as pessoas falam, o cara do TQ, o TQ, o TQ, as pessoas me chamam de TQ. Na padaria, a moça lá da padaria me chama de TQ. Então, assim, essas duas histórias se confundem, apesar de que eu tenho a minha vida, a minha carreira própria. Hoje, de uns 7, 8 anos para cá, eu comecei a construir uma carreira própria. Mas as duas coisas são muito parecidas. Eu sou fundador do TQ, o TQ nasceu como uma dissidência do Grupo Teatro da Academia, que foi extinto, infelizmente, né? A direção da escola acabou com o grupo de teatro. Mas eu sou o único fundador que está ativo até hoje no grupo. Os outros que fundaram, e nesses 38 anos, né? Daqui a 2 anos o TQ faz 40 anos também, nesses 38 anos passaram mais de 100 pessoas pelo grupo. Então, todas elas trouxeram contribuição, todas elas influenciaram e foram influenciadas, mas eu acho que de alguma maneira o fato de eu ter permanecido todo esse tempo como o único que permaneceu, fez com que o TQ parecesse comigo, ele fosse, tivesse a minha identidade, apesar de que a minha identidade foi formada também pela influência de muitos que passaram pelo grupo, e até gente que não passou pelo grupo, mas com quem a gente teve contato. Entre eles, por exemplo, eu cito Amir Haddad, que é um diretor carioca, que é o fundador do Tá na Rua, o Tá na Rua ainda existe, né? Que é um grupo de teatro de rua, que para mim foi a pessoa mais importante na minha vida artística, e até um dos mais importantes na minha vida como pessoa, porque foi quem definiu o que existe de melhor e mais importante quando a gente pensa em fazer teatro. Gueminho, que já lançou alguns livros sobre sua carreira, nos conta sobre os momentos marcantes e sobre a adaptação na cena artística ao longo desses 40 anos. E nesses seus 40 anos de carreira, tem algum momento mais especial que você guarda na memória? Tem muitos momentos.
eu poderia dizer assim, eu ganhei um prêmio por um texto que eu escrevi, que é o Camarim, que eu ganhei um prêmio de dramaturgia, um prêmio pelo texto, porque eu acho que a coisa que eu faço melhor nisso tudo que eu já fiz é escrever. É o que eu mais gosto de fazer, que eu acho que eu faço melhor. Então esse prêmio para mim foi importante. Foi importante ter ido para a TV Globo. E como que foi o seu processo de adaptação ao longo do tempo, ao longo dessas mudanças que aconteceram no cenário cultural? Eu acho que isso é a pior coisa que pode acontecer com um artista é ele não conseguir se adaptar, ele não entender, ele não fazer uma leitura correta dessas dinâmicas da vida, da sociedade, do mundo, porque as coisas estão em movimento, não é? Se há uma coisa que é própria do universo, é isso, é estar em constante movimento, em constante transformação. Então, se você congela a sua carreira, se você congela o seu trabalho em algum momento ou em alguma forma, você corre o risco de morrer, entendeu? É uma espécie de aposentadoria. Então, a gente talvez tenha conseguido criar uma diversidade de produtos que nos deu essa maleabilidade. Então a gente está sempre se reinventando, sempre criando coisas novas. A gente fez teatro de rua, a gente fez teatro de bar, a gente fez televisão, um dos programas mais famosos, inclusive o Mosaico, a gente fazia numa época próxima, né, no tempo da TV Visão, que foi a melhor experiência de televisão que essa cidade já viveu. A gente fazia o Paraibuna Connection, que é um programa sensacional. A gente fez talvez o único programa de humor de rádio ao vivo em Juiz de Fora, que era Os Invasores. Então, assim, a gente tem um leque de experiências muito grande, então isso nos permite fazer qualquer tipo de coisa. E isso dá pra gente o gabarito de poder, a qualquer momento, pensar em fazer uma coisa nova. A gente fez YouTube, a gente fez internet, a gente fez um monte de coisa. Então, acho que o TQ ele sempre esteve conectado, né? Eu acho que isso talvez tenha nos garantido essa capacidade de adaptação, porque a gente sempre esteve conectado com as coisas que estão acontecendo. E o Mosaico fica por aqui. Se você gostou e quiser assistir este ou outros programas, é só acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Primavera, que o sol ilumine toda a flor, que o sol ilumine, que o céu abra a fresta, areste o que resta de frio, se vá no caminho, vem de mansinho. Primavera, que a flor elimine toda dor,